Procedimento de Dublin. Neste vídeo vamos abordar dessa vez em detalhes o tal procedimento dito Dublin 604/2013, que passa muitos angolanos que quando chegam em França para pedir o asilo, até 90% dos angolanos caiam no procedimento de Dublin. Se tu tens dúvida, pergunta aos seus arredores, todos os angolanos que chegaram em França, porque a maioria deles caem nesse procedimento. Vou explicar neste vídeo, do início ao fim, o contexto desse procedimento, por que caias nesse procedimento, quer dizer, quem vai visualizar esse vídeo do início ao fim vai tirar sua dúvida de forma mais completa. Não esqueça que depois de um mês este vídeo vai ser monetizado. O que significa dizer, para visualizar esse vídeo tu tinhas que compensar alguma coisa para ajudar o canal. Então, se você encontrou-se com esse vídeo agora, aproveita já de ouvir do início ao fim e de apontar no seu caderno, porque as informações que vai ser entregue aqui vai ser muito pertinente para ti ao longo do seu processo ou dos seus próximos. Se ainda não estás a seguir o canal, faz a gentileza, olha as informações com qualidade pertinente, por que não siga? Ok? Se você apoiar um angolano, e como se fosse apoiar todos os angolanos do mundo, e os que já estão aqui, que fazem parte do canal, vocês é que fizeram crescer esse trabalho, acreditar em nós, muito obrigado para vocês. Não posso passar neste vídeo sem falar dos meus administradores, ok? Todos os meus administradores, para a questão de confidencialidade, se calhar eles não vão aceitar, não perguntei, não vou citar os nomes dele porque esse vídeo fica permanente toda a vida no YouTube. Muito obrigado pelo trabalho feito. A comunidade angolana, muito obrigado pelo trabalho feito. O apoio que você tem feito neste canal, que acreditarem em mim, continua sempre, que me dá força dia e noite para continuar a vos trazer as informações pertinentes e importantes aqui sobre a legislação francesa. Não esqueça que, se gostaria de saber sobre os direitos dos estrangeiros em França, está na página certa. Sem mais delongas, depois de eu beber o meu café, vamos entrar ao vivo do assunto para saber mais. Começamos depois deste jingle. Podcast do Angani no canal do futuro One Help TV. A base legal do procedimento do Dublin. O regulamento 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 28 de junho de 2013, que estabelece os critérios e mecanismo de determinação do Estado-membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional apresentado de um dos Estados-membros por um nacional ou de um terceiro. Vou-vos explicar de forma mais resumida. O procedimento do Dublin é nada menos do que alguém que vir em França para solicitar o asilo, mas antes de vir em França solicitar asilo, porque ele solicitou o visto, exemplo, de embaixada do Portugal. Então, ao chegar em França, quando colocar as impressões digitais, não importa se como osso na casas escuras, não importa se ele viesse pelo aeroporto de França, mas de facto dele conseguir visto da embaixada do Portugal, tem a probabilidade de entrar no procedimento do Dublin se encontrasse as suas impressões digitais. Vou explicar em detalhe ao longo do vídeo. Por outro lado, se você chegar na Europa, mesmo sem tendo visto de Portugal, de facto de permanecer em Portugal durante 5 meses, só por esse facto também pode lhe colocar no procedimento do Dublin para ter ficado num país do Estado-membro durante o tempo sem motivação ou sem demonstrar a motivação de solicitar o seu asilo. Agora você já sabe como funciona este procedimento. Ao longo deste vídeo vou te dar as informações claras que vai te permitir não fazer mais nenhuma questão sobre o procedimento do Dublin quando cair neste procedimento. Objetivo e âmbito desse procedimento. Tu tens que saber que o regulamento 604/2013 estabelece critérios e mecanismos para determinar qual Estado-membro é responsável para analisar o pedido de proteção internacional apresentado por um terceiro do Estado num Estado-membro da União Europeia. Visa a evitar que várias jurisdições examinem o mesmo pedido de asilo. Por outro lado, isso já ajuda para que muitos Estados examinaram ao mesmo tempo o asilo, para assegurar a segurança jurídica e rapidez na atribuição da responsabilidade. Me explico.
Imaginamos você solicita o asilo em Portugal, vem de novo solicitar em França. Fica complicado para muitas jurisdições analisar o mesmo pedido, pode enganar-se. Por outro lado também, isso é para evitar a concentração dos imigrantes num país só que oferece vantagens. Por exemplo, muita gente não gostaria de ficar na Itália, na Espanha, ou seja, em Portugal, vão querer vir todos em França. Isso visa evitar que a França acumula a crise migratória tudo sozinho e vai facilitar a França para despachar também a responsabilidade de outros países do Estado-membros para bem organizar as questões migratórias aqui na Europa. Os princípios gerais e garantias desse procedimento, o Regulamento 604/2013. Todo pedido de proteção apresentado no Estado-membro deve ser examinado por um único Estado, ok? O qual será determinado conforme os critérios. Se nenhum Estado foi identificado com base nos critérios, o Estado em que o pedido foi apresentado será responsável. Quer dizer, se ele no momento de examinar o Estado real onde você solicita o asilo, não detectar, ou seja, não conseguir encontrar um Estado-membro determinado por seu procedimento, ele é responsável automaticamente de examinar o seu pedido de asilo. O requerente deve ser informado logo que o pedido é apresentado sobre a aplicação, consequências de mudar o Estado e direitos e recursos. O requerente tem que ter essa informação logo no início do procedimento do Dublin. E por isso, quando você caia no procedimento do Dublin, lhe dá um montão dos papéis para você ler e ter conhecimento o que significa esse procedimento. Há salvaguardas legais também para esse procedimento, que nós falamos de direito de recurso, que todo mundo pode ter. A suspensão também da transferência pode também acontecer, e o respeito ao princípio de não-refoulement. Quando fala princípio de não-refoulement, quer dizer o princípio de não-deportamento. O artigo 31 está claro também, da Convenção da Genebra de 1951 da Proteção Internacional, que alguém que demonstra vontade de solicitar o asilo não pode ser deportado. É impossível deportar alguém até que o seu pedido seja analisado e rejeitado. É por isso que nós falamos do princípio de não-refoulement, princípio de não deportação. Em casos excepcionais também sobre esse procedimento, existem cláusulas discriminatórias humanitárias. Se existir cláusulas discriminatórias humanitárias, um Estado-membro também onde você solicita o asilo pode decidir examinar o pedido de asilo, mesmo que não haja responsável segundo os critérios. Mesmo que se tiver um responsável do Estado-membro, ele pode tomar a decisão ainda de analisar o seu processo sozinho do Estado-membro onde você solicitou o asilo inicialmente. Agora, para você saber o que nós chamamos critérios de responsabilidade dos Estados-membros, é importante você saber isso. Os critérios são aplicados em ordem fixa pela lei, ok? Essa ordem fixa, primeiro que se verifica é de definir o Estado-membro responsável, onde você deve ir para solicitar o asilo. Não é só para a questão das impressões digitais, mas também pode definir de uma outra forma o Estado-membro onde você pode dar a continuidade do seu pedido de asilo. Primeiro critério, podemos dizer, quando fala de reagrupamento familiar ou a presença de familiares. Se por acaso, se o requerente tem um membro da família com proteção, ou seja, solicitou proteção em outro Estado, esse responsável pode assumir a responsabilidade. Por exemplo, imaginamos você menor de idade, vem solicitar o asilo em França, mas eles conseguem ver que os seus pais vivem, por exemplo, num outro país do Estado-membro. Eles podem tomar a decisão, principalmente se você é menor de idade, que não tem acompanhamento, ele pode lhe mandar naquele país onde tem os seus pais, porque ele prevalece o Estado onde tem um familiar responsável legal, se isso for por interesse da criança, por exemplo, se não fosse o próprio pai que perseguia a criança. A parte 2, o critério número 2 é a questão do documento da residência e visto válidos. Se o requerente possui um documento da residência válido, ou seja, emitido por um Estado-membro, esse Estado-membro onde ele tem título
título da residência, se for detectado, que vai ser responsável para dar sequência do pedido de asilo do requerente. E temos também o critério da entrada irregular. O critério da entrada irregular, da primeira entrada, o estado onde você entrou irregularmente, sem cumprir os controles da fronteira, pode ser considerado também como responsável. É por isso que eu vos digo, também tem que ter cuidado. Só do fato de entrar pelo Portugal, mesmo as suas impressões digitais não aparecerem, se você viveu por um período mínimo de 5 meses contínua antes de apresentar o seu asilo, esse estado também pode se tornar como estado responsável para lhe mandar de volta para a situação do Dublin. Temos o quarto critério, que é a situação de entrada sem visto. Se o pedido é apresentado durante um trânsito internacional, exemplo, o aeroporto, porque a gente que entra para o visto de trânsito, mas ele vai sair para solicitar o asilo, ou após entrada sem necessidade de visto, e nesse caso existem regras especiais que vai se aplicar. É por isso que você veja muitas associações estão na luta nos aeroportos para evitar a deportação direta da polícia, porque aquilo tem muita excepcionalidade em termos da lei. Temos o último, o quinto critério. Temos a cláusula de dependência e cláusula discriminatória humanitária. É uma cláusula que pode ajudar muita gente. Por exemplo, se o requerente foi dependente de parente legal residente no estado, por razões de saúde, deficiência, gravidez, idade, e os laços familiares existem no país de origem, pode haver a transferência. Imaginamos, por exemplo, você vem pedir asilo, seu marido está aqui, isso já pode fazer com que saísse no procedimento do Dublin. Não segue o que o pessoal vos diga quando chega aqui, não fala que o meu marido não vive aqui, a minha esposa não vive aqui. Ao invés de lhe dar vantagem, só vai te dar desvantagem, provavelmente também nesse procedimento do Dublin e outros procedimentos de título da residência. Procura saber mais sobre esse assunto, se o seu caso. Também o Estado pode, por motivos humanitários ou de compaixão, decidir assumir um caso, mesmo que os critérios não apontem para isso. O Estado sozinho pode decidir por motivo específico, por exemplo, motivo humanitário, assumir o seu pedido de asilo, anular o seu procedimento do Dublin, ou seja, a sua transferência, quando o Estado, o próprio Estado, organismo que nós chamamos de prefeitura, não anula, e ali onde dá a possibilidade de você contestar a decisão, um juiz também pode anular a decisão. Agora, chegou a parte que todo mundo estava à espera. Antes de continuar, confirma-me já no comentário se estás a seguir o canal, o que o canal tem contribuído na sua vida como imigrante aqui em França. Esses feedback me ajudam muito para continuar a ver se eu continuo sempre a fazer esse trabalho ou tenho que deixar, porque não há necessidade de continuar algo que não ajuda em nada. Ok? Dê-me feedback no comentário. Se ainda não estás a seguir, a porta está aberta para todos. Abraçamos todo mundo e deixa-me no comentário qual é a sua situação específica. Se você tem uma situação específica que aconteceu no Dublin, não hesite de fazer pergunta e também de colocar a sua experiência que poderia ajudar outras pessoas. A parte mais importante é o procedimento de transferência que chegou agora. Fique bem atento porque é um procedimento à parte que muitos têm dificuldade. O início, a determinação do Estado-membro responsável vai iniciar assim que o pedido da proteção é apresentado. No momento que você vem para solicitar o asilo, é ali onde, depois de colocar as impressões digitais, a checar o seu perfil, eles vão perceber que você já solicitou se calhar um visto no outro Estado-membro, e depois o Estado vai fazer um pedido naquele país onde você sai do Dublin. Imaginamos você solicita asilo em França e você conseguiu o visto do Portugal, nesse caso vai sair o Portugal. E o Estado que requer o pedido, por exemplo, o Estado francês, que ele vai pedir para outro membro para que ele assumisse as suas responsabilidades. Nesse caso, a França vai pedir em Portugal. Vai fazer esse pedido no prazo de 2 meses e esperar a resposta do Estado-membro onde solicitaram a sua transferência. Depois dele responder, por acaso, se ele respondesse negativamente, automaticamente tem que solicitar o asilo no Estado, nesse caso seria a França. Se por acaso, imaginamos o Portugal aceita a resposta que sim, eu aceito
de receber que entrou para solicitar o asilo no vosso estado. O que é que diz a base legal sobre essa parte depois da resposta chegar? O que diz a lei, o artigo 29 da transferência do procedimento Dublin? A data de 6 meses que a prefeitura vai ter, vai começar a contar a partir do dia da decisão da resposta do país do Estado membro. E é ali onde a prefeitura vai lhe convocar para te fazer a proposta de assinar um documento, se você aceita de voltar ou não. Não és obrigado de aceitar ou de assinar o documento, mas isso não impede a continuidade do procedimento da prefeitura. Nestes 6 meses, na parte número 2 do artigo 29 do regulamento 604/2013, que diz: se a transferência não for possível após o prazo de 6 meses, o responsável fica dispensado obrigação de tomar ou retomar o cargo a pessoa em causa, sendo responsabilidade transferida por Estado-membro requerente. Isso significa dizer, se o Estado-membro que está a tratar do seu processo, depois de ter a resposta que seja aceita para voltar no país do Estado-membro, que é o Portugal, se a França ultrapassar o prazo de 6 meses, automaticamente você deve solicitar o asilo aqui em França. Esse prazo começa a contar no dia da resposta do país do Estado-membro, quando a França vai lhe convocar para assinar o documento. No momento da convocação de assinar o documento, a França vai lhe dar uma proposta de recorrer junto ao tribunal. Você que sabe se vai recorrer ou não, não é obrigatório, mas é aconselhável. Se você não tiver motivos e pode mudar a ideia de juiz, é sempre bom de não recorrer, porque ao recorrer, você vai fazer levantar as cinzas do seu processo. O seu processo que estava embaixo levanta em cima. Talvez a não recorrer, a prefeitura vai esquecer, vai ultrapassar o prazo de 6 meses e depois fechar o processo. Vou vos dar uma dica, como esse vídeo vai ser monetizado, vocês merecem ter essa dica. O que é que muita gente faz? Eles assinam o documento, vão continuar com a assinação da residência. E depois dessa assinação da residência, mesmo a prefeitura dando-lhe o bilhete para voltar, eles não voltam, mas eles não fogem. Ele continua, se calhar, no mesmo foyer, ou seja, o CADA, e eles vão dizer à assistente social: não fomos por motivo X, o motivo pessoal. E a assistente social vai informar novamente a prefeitura, e a prefeitura vai lhe colocar a continuar a assinar. Nesse de deixar a continuar a assinar, vão lhe dizer até mês X, se vocês não voltarem novamente, e pode ser autorizado a solicitar o asilo em França. Muitas das vezes a prefeitura não paga a segunda vez o bilhete, mas também existem casos a prefeitura paga mesmo segunda vez o bilhete. Se ao longo dessa espera também se tirar o bilhete, se naquele dia tiveres, por exemplo, um caso estando no hospital, ou seja, um impedimento mesmo pertinente que dá para justificar o motivo de não ir apanhar o voo, também a prefeitura vai novamente lhe colocar como assinação da residência, até procurar uma outra possibilidade de lhe mandar, de executar a transferência. Se ele não conseguir, pode até no mês específico, que pode ser na totalidade de 18 meses, desde o dia da resposta do país do Estado-membro, pode lhe deixar a solicitar o asilo. A dica é essa. Agora, para aqueles que tomam a decisão que preferem fugir, por acaso, se você fugir é considerado como fugitivo, o prazo de 18 meses saia de 6 meses, tem que se contabilizar até 12 meses. Se você for considerado como fugitivo, tem que ser a partir da resposta do país do Estado-membro, aqueles 6 meses que estava à espera para ser deportado, acrescenta-se mais um ano, que vai fazer 18 meses, pode também te abrir novamente o direito de solicitar o asilo. Uma parte, detalhe muito importante: quando você contesta no tribunal, como é considerado como um recurso suspensivo, quando o juiz dar a resposta final, se aceita ou não, imaginamos se ele não aceita, o contador do prazo não seria mais a partir do dia da resposta do país do Estado-membro, mas vai começar a se contabilizar a partir da resposta da Justiça. É por isso que eu vos digo, antes de contestar, tem que pensar muito bem 2 vezes, porque pode fazer recuar o seu prazo. Imaginamos, se você já tem feito 5 meses,
de fato de contestar esse prazo, recua no dia da decisão do tribunal. Coloquei mais detalhes possíveis para o procedimento do Dublin para permitir todos que vão assistir esse vídeo, para facilitar o entendimento. As partes que vocês não perceberam, coloca-me no comentário, vou responder cuidadosamente, com muita atenção, porque eu sei que é um procedimento de muitos, é um procedimento que mexe a cabeça principalmente de muitos angolanos aqui em França. Se vocês encontrou-se com esse vídeo, repete várias vezes, principalmente a parte final, para entender melhor esse procedimento. Se você tem uma situação específica que aconteceu também nesse procedimento, coloca-nos nos comentários para nos alertar no intuito de ajudar a nossa comunidade. Se você gostou deste vídeo, não hesite de me deixar uma mensagem que vai incentivar para me dar a força, e nunca esqueça que a informação é o poder e o conhecimento pode salvar a vida. O resto já sabe, sou o CEO Wangani Patrício. Curta, partilha e até o próximo vídeo. Fui! Estamos juntos. Obrigado. Podcast do Wangani no canal do Futuro One Help TV.